Neemias capítulo 10. Por se tratar de uma narrativa teológica, nós vamos ler todo o capítulo 10 para entendermos bem o contexto onde o texto está inserido. São alguns versículos com alguns nomes que não é comum, não é? A nossa língua portuguesa, mas nós vamos ler. De repente, alguma mãe que ainda não se decidiu em colocar o nome do seu filho, caso seja homem, pode decidir-se hoje. Tem nomes aqui. E você pode ficar à vontade em escolher qualquer um desses nomes bíblicos. Tá certo? Mas vamos ler. Neemias capítulo 10, a partir do verso 1. Na realidade, nós vamos ler do capítulo 9, verso 38, e daí em seguida entrar no capítulo 10. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Zeraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atos, Zebanias, Maluque, Harim, Meromote, Obadias, Daniel, Gibeton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Esses eram sacerdotes. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel e seus colegas, Zebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Zerebias, Zebanias, Rodias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, até Ezequias, Azul, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesazabel, Zadok, Zadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassubi, Haloés, Pileia, Zobeque, Reum, Razibina, Maaseias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram do povo vizinho por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenados e decretos do Senhor, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus. Verso 30. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para
as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nosso rebanho, tanto ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, e a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores, e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 do dízimo ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos por tua graça, Senhor, por tuas misericórdias em nossas vidas. Nos abençoe nessa noite. Que essa narrativa bíblica exposta e aplicada aos nossos corações possa nos abençoar de maneira poderosa, nos conduzir a um caminho reto de justiça, de conformidade à tua lei, à tua palavra. Senhor, nós somos limitados, muitas das vezes incrédulos, somos imerecedores de ler, tocar a tua palavra, mas por tua infinita misericórdia, o Senhor nos deu esta graça através do sacrifício de Cristo. Ele conquistou para nós esse direito. Portanto, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor por uma intervenção poderosa, ó Deus, do teu Espírito sobre as nossas vidas, a fim de entendermos a tua palavra. Transforma-nos. Salva, ó Deus, aqueles que ainda não têm a salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa noite nós meditaremos no tema avivamento e suas implicações à vida da igreja. Ao falarmos de avivamento, nós estamos falando acerca de uma ação de Deus extraordinária e necessária à vida da igreja. De maneira, meus irmãos, que o avivamento é o derramamento do Espírito Santo como consequência do pedido fervoroso da igreja. A igreja se reúne, ora, busca a Deus, clama, a fim de Deus derramar do seu poder, o que chamamos de avivamento. E Deus soberanamente responde. O Dr. Russell Shedd, em um dos seus pequenos livros, onde ele fala sobre avivamento e renovação, ele diz que a súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente insatisfação com o seu compromisso com Deus. Eu espero que nessa noite você esteja extremamente insatisfeito com o seu compromisso com Deus.
Eu espero que você chegue à conclusão que tudo aquilo que você sabe acerca de Deus, todo o seu relacionamento com Deus ainda é pouco e você deseja mais. Em outro lugar, no mesmo livro, o Dr. Shedd diz que o avivamento é a resposta soberana de Deus ao clamor incessante da igreja. Nós não temos a capacidade de produzir avivamento. Nós não temos a capacidade de fabricar um avivamento. Mas nós temos a prerrogativa de pedir a Deus por um avivamento. De clamar que Deus derrame do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, da coletividade, e venha avivar a sua igreja, nos dando, meus irmãos, uma visão espiritual mais otimizada do reino e nos fazendo ter experiências outrora não desfrutadas. Recentemente lançou-se em cartaz, e não sei se vai chegar por aqui, mas um musical contando a história de um dos maiores avivamentos do século XIX. Rua Azusa, o musical. Esse musical conta a história do avivamento no século XIX que desencadeou o movimento que chamamos hoje de movimento pentecostal. Mesmo que não venhamos concordar com absolutamente tudo que é ensinado nesse musical, vale a pena assistir. Não sei se vai chegar aqui em João Pessoa, está em cartaz já em São Paulo. Eu estive lá, não tive a oportunidade de ver, mas já vi alguns spoilers na internet e eu creio que vale a pena. Vale a pena você adquirir bons livros para conhecer a história dos grandes avivamentos da história da igreja. Vale a pena você pesquisar e conhecer o que Deus já fez em momentos específicos, enquanto a igreja estava insatisfeita, quando a igreja já não estava mais satisfeita com a sua vida espiritual, que entrou na monotonia, no nominalismo, na religiosidade, e daí ela resolveu clamar a Deus. Ela resolveu bater na porta do céu. Ela resolveu dizer: Deus, dá-me mais do teu poder, dá-me mais da tua graça, dá-me mais da tua unção. E daí Deus soberanamente responde. Das inúmeras listas de pedidos que podemos fazer e apresentar a Deus, sinceramente eu não sei se Deus dará absolutamente tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Mas uma coisa a palavra de Deus nos afirma, que se pedirmos a Deus poder, Ele dará. Que se pedirmos a Deus experiências e uma porção da sua unção, da ação do Espírito Santo, Ele dará. Não é nada mais, nada menos aquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da sua carta aos Efésios, nos recomendou fazer. Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E daí, meus irmãos, avivamento, enchimento do Espírito Santo, poder, graça, para vivermos uma vida abundante, é algo que nós podemos pedir e certamente Deus dará. E se há uma coisa que nós, eu e vocês, precisamos, é de uma experiência mais profunda com Deus. É de termos um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você acha que você já experimentou tudo acerca de Deus, você está profundamente enganado. Se você pensa em se acomodar com essa vida espiritual que você está levando, você está totalmente equivocado. Tem mais de Deus para você. E Deus quer que você busque, Deus quer que você peça, Deus quer que você tenha uma vida espiritual que corresponda àquilo que Ele estabeleceu em Sua palavra. Avivamento. Meus irmãos, o livro de Neemias nos leva a uma grande reforma estrutural. Jerusalém passa por um grande momento de reforma física. As muralhas e as portas, para orgulho nacional e a exaltação do próprio Deus, estavam sendo reconstruídas. Aquelas muralhas que protegiam a cidade, as portas que protegiam a cidade, o templo, que era o símbolo da religiosidade judaica, viera ao chão por conta das invasões e do cativeiro babilônico.
E agora o livro de Neemias retrata exatamente a reestruturação de tudo aquilo que havia e agora estava no chão. Houve também uma grande reforma econômica e social. Retornando do cativeiro de volta para Jerusalém, os ricos estavam devolvendo a propriedade dos mais pobres. E daí o povo estava novamente equilibrando-se financeiramente e tendo novamente comida em sua mesa. Eles estavam voltando a cuidar dos pobres e estava novamente havendo a reestruturação do culto. Os sacerdotes estavam voltando, estavam começando a cuidar da casa de Deus, onde eles se reuniam a fim de adorar ao Senhor. Contudo, a mais importante de todas as reformas era exatamente a reforma espiritual. Estava havendo uma reforma física, estava havendo uma reforma social, financeira, econômica, mas a maior delas era a reforma espiritual. Os corações estavam se voltando a Deus. Eles estavam abandonando o pecado, estavam firmando novamente a sua aliança com o Deus da aliança. E toda essa reforma espiritual tinha como base a palavra do próprio Deus. Eles estavam novamente trazendo à memória, ao coração, a lei de Deus revelada a Moisés no Monte Sinai a seus pais, aos seus antepassados. Eles estavam renovando a aliança a fim de Deus ser glorificado e o povo avivado. O estudo da Bíblia e a oração naquele momento estava produzindo, meus irmãos, confissão, choro pelo pecado e a alegria de obedecer a Deus. Eles estavam fazendo o caminho de volta. Eles estavam novamente trilhando o caminho do qual jamais deveriam ter se apartado. Portanto, a grande verdade é que todo avivamento é produto da ação soberana de Deus como resposta do clamor incessante da igreja. Se clamarmos a Deus, pedindo que avive esta obra, se clamarmos a Deus pedindo que Ele avive a nossa vida, Ele certamente fará. A grande pergunta aqui, meus irmãos, é: quais os sinais de um verdadeiro avivamento? Como é que eu posso identificar que de fato eu estou desfrutando de um avivamento? Como é que eu sei que a minha igreja está desfrutando desta ação poderosa de Deus? Quais os elementos dele? Dwight Lyman Moody, certa vez caminhando na Wall Street em Nova York, conta a história que em determinado momento ele foi tomado pelo senso da doçura e da santidade do Espírito Santo de Deus. E não se contendo em suas pernas, ele entra na casa do amigo mais próximo, vai ao chão e clama e diz: Deus, para, porque eu não aguento mais. Ele foi tomado pelo poder de Deus. E quando aquele homem levantou-se dos seus joelhos, nunca mais a história dos Estados Unidos da América fora a mesma. Aconteceu o mesmo com o que veio antes dele, um dos seus predecessores, Jonathan Edwards, que desfruta também de um grande avivamento. Meus irmãos, nós precisamos ter experiências profundas com Deus, a ponto de mudar a nossa história, as nossas estruturas e principalmente a maneira de enxergarmos o mundo em nossa volta. Mas o que é que compõe toda essa realidade? Em primeiro lugar, em dias de avivamento, a consagração a Deus. Observe mais uma vez o versículo 38 do capítulo 9. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito. Olha que coisa interessante. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinamos por nossos líderes, levitas e nossos sacerdotes. Acompanhe agora o versículo 28 e 29 do capítulo 10. O resto do povo
sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender. Agora, se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Eles entram, meus irmãos, agora em um acordo com Deus. Por conta dos anos de cativeiro, o povo se misturou com todos os povos pagãos e abandonaram os princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus em sua lei. Eles se desviaram da palavra de Deus, eles se desviaram da lei de Deus, e agora o texto nos revela que o povo, sem exceções, se compromete com Deus por meio de uma aliança. Parece curioso, mas aconteceu isso. Eles escreveram um acordo, passaram uma lista e disseram: todos têm que assinar. Quem for de Deus assina, quem não for de Deus está fora. É um acordo que nós estamos fazendo com Deus. Nós temos uma pequena lista de homens que assinaram porque eles representavam a sua família. A ideia da liderança masculina dentro da sua própria casa. Os líderes assinaram. Os liderados assinaram, os levitas assinaram, os porteiros do templo assinaram, o povo comum, todos eles assinaram, porque eles estavam firmando um acordo com Deus, consagrando a sua vida a Deus. Eles decidiram, se meus irmãos, submeter-se às sagradas escrituras. Se submeteram à maldição. A ideia aqui é: se não cumprirmos aquilo que nós estamos assinando, que as maldições da lei de Deus venham sobre nós e nos puna. Eles se comprometeram em se apartar dos falsos ensinamentos. Eles buscaram a pureza doutrinária. Eles decidiram submeter-se às escrituras, meus irmãos, em um ato extraordinário de retorno à lei de Deus. Se eles estão retornando é porque estavam longe. E daí, meus irmãos, eu temo que muitos de nós, cristãos evangélicos que se declaram confiar em Deus e crer na sua palavra, de fato precisam retornar a ela. Nós declaramos aquele jargão que é comum em nosso meio, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas nós não tomamos conhecimento ainda das implicações desta frase. Se a Bíblia é a minha regra de fé, significa que eu creio em absolutamente tudo que aqui está. Se ela é a minha regra de prática, significa que eu vou praticar tudo o que ela me revela para o meu viver bem e Deus ser glorificado. Mas, meus irmãos, muitos de nós estão distantes. O fato é que os grandes avivamentos da igreja surgiram quando o povo entrou em aliança com Deus para o buscar, para o conhecer e para o obedecer. Não há avivamento sem retorno às sagradas escrituras. Não há avivamento sem a igreja ter sua mente cativa à palavra de Deus. De igual forma, a vida da igreja deve estar firmada em uma aliança com Deus. Uma aliança respaldada em sua palavra. Aliança, meus irmãos, que o leva a conhecê-lo em sua intimidade. A igreja não pode conhecer a Deus distante da sua palavra. A igreja não pode conhecer a Deus longe daquilo que Ele revelou acerca de si mesmo. Meus irmãos, o segredo da vida cristã avivada está em uma vida compromissada com Deus. Agora entenda, se afastar 1 milímetro da palavra de Deus é estar a quilômetros de distância do próprio Deus. Um passo fora das escrituras revela quilômetros de distância longe de Deus. E daí eu entendo que nós vivemos em dias que a igreja tem alcançado quilômetros em sua extensão, mas ela tem sido rasa em sua profundidade. Nós temos templos lotados de pessoas, mas de pessoas vazias de Deus, porque não tem compromisso com a sua palavra. Essa minha viagem a São Paulo me reservou algumas boas experiências.
Eu visitei a Avenida Conde de Zarzedas, 2 quadras por trás da Catedral da Sé. Mas a Avenida Conde de Zarzedas, ela é conhecida na realidade pela Rua dos Evangélicos. É uma rua semelhante a que nós temos aqui na cidade antiga de João Pessoa. Tipo Rua da Areia, Duque de Caxias. É uma rua no centro da cidade, a parte antiga e extremamente comercial. E daí, se é a Rua dos Evangélicos, você pode imaginar muitas coisas, mas ela é caracterizada por vender artigos para cristãos. Você encontra bíblias, você encontra livros, você encontra muita coisa bacana. Mas qual foi a experiência que eu tive? A experiência de que muito provavelmente aquela avenida revelou para mim um pouco do retrato do evangelho no Brasil de maneira geral. Quais os artigos mais vendidos naquele lugar? Óleo ungido que vem de Israel, que para decepção daqueles mais desavisados é fabricado lá mesmo, eu vi. Mas no rótulo tem óleo de Israel. Você compra de 500 ml, de 1 litro, de 2 litros. Mas tudo aí tudo bem, é possível usarmos o óleo para ungir os enfermos da igreja. Eu não tenho problema nenhum de acordo com o livro de Tiago. A grande questão é que, atrelado a isso, você compra chaveirinho da Arca da Aliança, candelabro, o leão da tribo de Judá, martelo, pote, tudo para ser usado em campanhas de oração nas igrejas, com um poder mágico de abençoar no final. A experiência mais interessante foi quando eu vi 2 jovens chegando em uma loja e um exercia uma certa liderança sobre o outro e disse assim para o vendedor que já o conhecia, disse: olha, trouxe o meu amigo aqui, ele vai comprar R$100 de gravata e traz as mais ungidas. E lá você também compra chifre de carneiro. E você pode perguntar, mas para que os evangélicos querem chifres de carneiro? Ora, eles têm que tocar o chofar. Meus irmãos, aquela é a avenida, não dos evangélicos, mas a avenida dos esotéricos. Eles vão àquela avenida e compram pendentes. Eu me sentindo na Roma do século XVI. As pessoas comprando relíquias com poderes mágicos de abençoar. Então lá você compra estola sacerdotal, sabonete ungido, que quando você toma um banho no descarrego. Além de muitas coisas boas que se vendem naquele lugar, eu tive a oportunidade de trazer algumas coisas para enfeitar a mesa da nossa próxima ceia. Mas revela muito do misticismo que há no coração do cristão evangélico brasileiro, que precisa retornar às Escrituras, que tem superlotado os templos pedindo a Deus por avivamento, sem voltar à palavra de Deus, sem ter sua mente e coração cativo à palavra de Deus. Meus irmãos, parte da igreja é descompromissada porque querem servir um Deus que não faz exigências, portanto, eles acabam construindo um Deus para si próprio. Querem adorar a Deus de todo jeito, querem adorar a Deus porque ele teve uma ideia litúrgica, ele teve uma brilhante ideia teológica e daí quer passar para a prática. Tem que voltar. Se não há um relacionamento sério com a lei de Deus, certamente não haverá verdadeiro avivamento. Em segundo lugar, em dias de avivamento há abstinências de relacionamentos não autorizados. Observe o verso 30 do capítulo 10. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Eles estavam voltando à lei e tinham que observar muito bem o que a lei dizia em todas as questões de sua vida. O princípio espiritual tratado aqui é o da lealdade a Deus. E daí, as uniões mistas com estrangeiros pagãos eram condenados de acordo com a lei de Moisés.
mas era permitida caso o estrangeiro fosse convertido. Interessante. Se houvesse conversão, aquele indivíduo era inserido na aliança de Deus. E o casamento estava, portanto, autorizado. O motivo para proibir um casamento misto não era a questão racial, mas puramente espiritual. A questão não era étnica, mas doutrinária. Porque uma judia ou um judeu que casasse com um que confessava uma outra fé, um outro Deus, poderia trazer corrupção teológica e doutrinária para a nação de Israel. Os casamentos mistos foram a porta de entrada para a apostasia em muitas ocasiões na vida do povo de Deus. Basta você ler a história de Salomão, por exemplo, a história de Acabe, vai ler a história dos reis. Perceba que a paixão desses homens por mulheres que adoravam a Baal, que adoravam outros ídolos, levou toda uma nação ao pecado. Outros casamentos nesse perfil eram realizados por questões financeiras também. Um estudioso chamado Paul Freston, ele afirma que o casamento com vizinhos pagãos no tempo de Neemias era um meio de subir socialmente. O povo estava dentro do cativeiro, passando privações, desfrutando de uma liberdade limitada. De repente, um homem ou uma mulher judia casava com um homem e uma mulher não judeu-judia para ascender-se socialmente. Aquele famoso golpe do baú, não é? Para sair da miséria, o casamento é a melhor alternativa. Meus irmãos, Esdras, Neemias e Malaquias, no Antigo Testamento, eles confrontam esse problema depois do cativeiro babilônico. Agora, interessante é que esse problema também é recorrente em nosso meio. Também é. Acontece. E desde o primeiro século da igreja, levou, por exemplo, o apóstolo Paulo a escrever acerca disso, falando acerca do jugo desigual, de maneira que o relacionamento misto continua sendo um problema. Não é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção, necessariamente, mas chamar a sua atenção à sua fidelidade a Deus, em detrimento daquilo que você quer e gosta. Você percebe que às vezes nós abrimos mão do que é correto para agradar o outro, para agradar a nós mesmos. Nós abrimos mão de princípios revelados na palavra de Deus, porque nos preocupamos com a opinião do público. Nós nos preocupamos em fazer valer a nossa vontade e esquecemos, meus irmãos, que é melhor agradar a Deus do que aos homens. A nossa fidelidade a Deus, meus irmãos, ela independe. E quando fala em fidelidade, não importa o que você pensa ou quer para você. Se você quer ser feliz servindo a Deus, se você quer ser fiel a Deus, você tem que lembrar das palavras de Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a morte do eu, é a morte das nossas próprias vontades, é a morte, meus irmãos, de tudo aquilo que eu planejei, mas está em desconformidade com a lei de Deus, e para ser fiel a Deus, vale a pena contrariar a nós mesmos e ao outro. Em que nível você classificaria a sua fidelidade a Deus? Imaginemos que fosse possível estabelecermos uma escala de 0 a 10 e você tivesse a capacidade de mensurar nesse momento aí agora. É uma provocação para a sua própria consciência. Em que nível estaria a sua fidelidade a Deus? Lembre de tudo aquilo que você tem que obedecer e traga à memória o tanto que você obedece daquilo que você conhece. Em que escala de fidelidade? Será que você está em uma crescente? Ou você simplesmente se acomodou ao status quo em que sua vida se encontra agora?
Onde você quer chegar com a sua vida cristã? Meus irmãos, o mundo é por demais desafiador. Ele quer nos tragar. As propostas para nos desviarmos dos planos de Deus são tentadoras e aparecem cotidianamente. Todos os dias, todas as horas, nas mais diversas áreas de nossas vidas. A questão é se nós vamos permanecer fiéis ou se nós vamos retroceder ou nos apresentar como infiéis. A questão é se nós vamos obedecer a palavra ou não obedecer a palavra, não tem outro termo. Não há outra alternativa. E em dias de avivamento, além de acordos firmados com Deus, a fidelidade aos estatutos estabelecidos por Ele. Em terceiro lugar, em dias de avivamento, há a observância do dia do Senhor. Versículo 31 do capítulo 10. Diz assim: quando os povos vizinhos trouxerem mercadoria ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Preste muito bem atenção nisso daqui. O princípio espiritual tratado aqui agora é o do uso do tempo, bem como a ganância e o vício do trabalho. A quebra do sábado era a profanação da fé, segundo as Escrituras do Antigo Testamento. Todo israelita deveria abster-se do trabalho para dedicar aquele dia do descanso e intensificar sua adoração a Deus. Entenda, o princípio estabelecido desde a criação, meus irmãos, revela que o homem não deveria dedicar-se ao lavrar ininterrupto. Gênesis capítulo 1 e 2. Deus cria os seres humanos à sua imagem e semelhança, mas dá ao homem a capacidade de trabalhar e cultivar sobre a criação de Deus, dominar sobre a criação divina. Mas diz o texto bíblico que no 7º dia Deus descansou. Claro que Deus não fica cansado. Ele estava estabelecendo um princípio para todos os seres humanos. O princípio do descanso. Após o final de 6 dias de trabalho, haveria um de descanso. Essa mensagem, ou esse princípio divino do descanso sabático, vai se repetir ao longo do Antigo Testamento. E daí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não mais guardamos o sábado. Mas o princípio do dia do Senhor continua valendo para nós. Não mais o sábado, que é o memorial da criação, mas o domingo, que é o memorial da ressurreição. O princípio permanece. O princípio divino ainda é 6-1. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. E nesse dia não é um dia de inércia, não é o dia de inatividade, é o dia de nós intensificarmos a adoração a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Mas, meus irmãos, temos que ter esse tempo separado para buscar a Deus com intensidade. Nosso tempo, ele deve ser administrado de maneira a priorizar nosso relacionamento com Deus, muito mais do que o nosso relacionamento com outras pessoas. Todos os seus relacionamentos, em qualquer que seja a esfera, depende do seu bom relacionamento com Deus. A resposta que você dará a qualquer uma circunstância da sua vida dependerá da sua relação com Deus. A sua relação, a sua intimidade com Deus determinará a sua postura diante de qualquer dificuldade que a vida, o mundo ou Satanás possa impor sobre você. Nós estamos fracos porque nos relacionamos pouco com Deus.
Falamos muito com outras pessoas e conversamos pouco com Deus. A leitura da palavra, a oração, são meios de graça que Deus estabeleceu para que tenhamos intimidade com Ele. O culto público, esse momento aqui agora, é um meio de graça a fim de falarmos com Deus através dos louvores que é para Ele, através das orações que é dirigida a Ele, mas é um momento também de termos a ministração de Deus aos nossos corações através da pregação da palavra, que é a palavra de Deus para você. Esse momento aqui, meus irmãos, é sagrado. Esse momento aqui é sobrenatural. Esse momento aqui deve ser zelado. De maneira, irmãos, abrimos mão de qualquer uma outra coisa para não perdermos, porque dele depende a nossa relação com Deus. Eu brinquei com Kaline, os irmãos sabem que Kaline é minha irmã, então eu tenho intimidade para brincar em algumas situações com ela, assim como eu brinco com o meu sogro, que é o homem mais próspero da igreja, todos nós sabemos disso. E ele mudou de ramo, ele iniciou um novo projeto hoje, não é? Ele mudou de ramo, ele tem o seu pequeno estabelecimento, que na realidade é o seu shopping center, mas ele agora está no ramo do estacionamento. O fluxo de carro no estabelecimento dele foi muito grande, então ele foi organizar o estacionamento hoje. E não chama ele Franelinha, porque ele é o dono do estacionamento. Kaline mandou uma mensagem hoje falando da possibilidade de não vir à igreja porque faltou água. Eu brinquei com ela. Lenço umedecido resolve. Eu sei que não é bem assim, é claro. Há circunstâncias que nos impedem de estar aqui. Mas, meus irmãos, tirando os extremos, tirando os imprevistos, as ocorrências, esse momento deve ser priorizado em nossas vidas. Eu não posso deixar de participar dele. É o meu culto a Deus, é o dia do Senhor. Eu tenho que acordar e dedicar o meu domingo a Deus. Eu tenho que reservar esse momento para descansar, recompor as minhas forças físicas, mas dizer a Deus com mais intensidade o quanto eu adoro, o quanto eu amo, o quanto eu quero servi-lo. E em dias de avivamento não tem negligência do dia do Senhor. E se nós estamos faltando em relação a isso, é uma tecla que eu já tenho batido, é porque nós estamos longe de um avivamento, mas revela a necessidade de buscarmos. A nossa agenda é o nosso maior vilão. O entretenimento e o maior lazer tem sido um instrumento usado por Satanás para afastar os crentes das igrejas. Eu visitei igrejas em São Paulo que estão querendo fazer apenas um culto no domingo de manhã para que os crentes tenham um domingo livre para ir ao shopping center ou descer para o litoral a tempo. Um culto semanal no domingo de manhã, porque os crentes estão estressados e querem lazer e entretenimento. É de arrepiar. É de perguntar onde que está Deus nessa história. Meus irmãos, precisamos de um avivamento. Muitos têm o mau hábito de substituir o dia de culto para envolver-se em qualquer uma outra atividade extra, e isso sem o mínimo temor a Deus. Entendam, abra o coração, igreja do Senhor. Não priorizar culto é desonrar a Deus, é uma afronta à sua santidade, porque o culto não é uma instituição estabelecida por homens, o culto é um princípio de adoração a Deus. E eu queria que você entendesse isso definitivamente. Você desonra a Deus, não a mim. Você desrespeita a Deus, não a mim ou a liderança da igreja, quando você não congrega e vem para o ajuntamento solene, lê as Escrituras, está tudo lá. Quando você resolve dar um presente a quem você ama e resolve dar um perfume, um homem corre o risco de dar um perfume à sua esposa de uma fragrância que ela não gosta. Então os mais prudentes
procura saber logo qual perfume que a sua esposa gosta? Ou se vai dar uma outra pessoa, pergunta qual fragrância que ela gosta. Eu não tenho problema, essa semana eu ganhei perfume, eu gostei de todos os que eu ganhei. Mas eu sei que tem pessoas que gostam daquele perfume e daquela fragrância, não é verdade? Se você dá a fragrância que a sua esposa gosta, qual é a possibilidade de não agradá-la? Nenhuma, ela vai gostar. Deus estabeleceu a fragrância do perfume que Ele quer que a igreja exale para Ele. Deus estabeleceu o que é culto, como deve acontecer, como devemos cultuá-lo, e essa fragrância agrada a Deus. Se cultuarmos a Deus de maneira que Ele não se agrada, Ele não recebe o culto. Por isso que o ajuntamento solene é tão importante, a vida da igreja. Eles estavam priorizando o dia do Senhor. E como é que eles estavam fazendo? Se vierem trazer mercadoria, se vierem vender, se vierem comprar, nós não iremos. Eu vou ler de novo. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadoria ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa, os dias de festas aqui eram aquelas festividades do calendário judaico. A festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, o dia do perdão, Yom Kippur. Eram as festas religiosas estabelecidas na lei de Deus. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadoria ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos nesse dia. Ia faltar mantimento para eles? A logística é muito simples. Da próxima vez que eles vierem, compra dobrado. Ou eles se adequarão à nossa dinâmica, porque nós não abriremos. A gente nem vende, nem a gente compra. Porque esse é o dia, essa é a hora de eu fechar tudo e dedicar minha vida a Deus, de me reunir com a congregação dos justos, no ajuntamento solene, para adorar a Deus. No dia do culto e na hora do culto, meu irmão, você vai ter que desagradar muita gente ou até você mesmo para cumprir com o seu compromisso com Deus. Chá de bebê, chá de panela, batizado, seja lá o que for. Vá mais cedo, deixe a lembrança, dê um abraço, ore por essa pessoa e testemunhe que o seu comprometimento com Deus está acima de qualquer uma outra coisa. Isso é radical? É. Mas se eu estiver sendo radical, Jesus era hiper radical, porque ele disse: se o teu olho te leva a pecar, arranca, joga fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranca, joga fora. É uma figura de linguagem, eu sei, mas ele está revelando a radicalidade do reino. Ele está dizendo: para servir a Deus há um custo, para servir a Deus há um preço, para servir a Deus tem que ter coragem, tem que ter intrepidez. Para servir a Deus, tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Em quarto e último lugar, em dias de avivamento, há confiança em Deus. Eu quero usar o mesmo texto do capítulo 10, verso 31. A segunda parte diz: cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Sabe qual é o princípio espiritual aqui? É o princípio da confiança em Deus. Porque eles poderiam ter comercialmente algum prejuízo. Porque a cada 7 anos uma parte da terra deveria descansar, eles iam cultivar em uma outra terra. Era o ano sabático.
As dívidas tinham que ser perdoadas. No ano do jubileu, que era a cada 50º ano, era a cada 50 anos, as dívidas eram perdoadas, os presos eram livres. Isso poderia trazer, humanamente falando, algum prejuízo. Mas por que eles faziam isso? Por que eles se abstinham do trabalho em um dia que poderia trazer lucro? Porque eles confiavam em Deus. Eles criam que enquanto eles adoravam a Deus, descansando de 6 dias de trabalho, Deus estava fazendo a provisão. Deus estava fazendo a provisão. Assim como fez lá no passado, no Antigo Testamento, que eles colhiam a cada dia o maná, mas na sexta-feira tinha que colher uma porção dupla, porque no sábado não podia. Deus fazia provisão antecipadamente para que o povo descansasse. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer que Deus é provedor. E daí eu não estou dizendo que Deus vai te enriquecer. Eu estou dizendo que Deus vai te sustentar. Amém? Tem que confiar em Deus. Trabalhar ininterruptamente. Não ter um dia de folga. Não priorizar o culto, o dia do Senhor, revela incredulidade. Revela que você acha que é dono da sua própria vida, que se você não trabalhar o mundo vai se acabar e que você não vai conseguir pagar as contas. Você não é dono da sua vida, você tem que trabalhar e trabalhar muito, mas tem que confiar em Deus. Eu vou testemunhar. Permita-me abrir uma confidência, talvez, do pastor Erivaldo. Ele compartilhou com alguns irmãos em público, então me sinto à vontade de compartilhar. Os irmãos sabem que Erivaldo, ele enfermou e passou alguns meses bem debilitado. Tinha dia dele entrar ali só a projeção. Ele via só a roupa. Nos preocupou. Ele estava mal, com um problema de pedra na vesícula, no rim, não lembro agora. Nos rins. E Deus lhe deu vitória. Mas no momento da dor e do sofrimento, ele testemunhou para mim e para Ricardo, que estava do meu lado na casa dele. Ele disse: eu sei o propósito de tudo que eu estou passando. Eu dizia que não tinha tempo de parar para ficar um pouco mais com a minha família, mas Deus me deu 1 mês de férias obrigatória. A questão é, agora vem um arremate final. Ele testemunhou: pastor, Deus não tem me deixado faltar nada. O povo liga para minha casa para perguntar o que eu estou precisando. Ele aprendeu a confiar mais em Deus. E eu aprendi com o testemunho dele, e você tem que aprender com o Senhor. Deus é dono da sua vida, meu irmão. O Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Ele governa o caos e organiza todas as coisas. Não precisa você estar desesperado. Confie em Deus. Ele é o bom pastor, Ele é a sombra onipotente, a rocha em que você está seguro. Ele fará a provisão. Talvez você não tenha uma comida fina todos os dias, mas cuscuz, ovo, sardinha, eu tenho certeza que não vai faltar. Ele está no controle. Talvez Ele não supra todas as suas vaidades, mas certamente Ele suprirá todas as suas necessidades. Essa semana, eu chamei Kátia 2 vezes. Minha filha, olha, abriu o sapato. Já tinha ido para o sapateiro, já era a 3ª vez. Eu disse: agora eu acho que já não tem mais cura. PT. Joguei fora. Quando foi na outra semana, amor, abriu o 2º par. Já tinha ido para o sapateiro. E Cátia disse: mas meu filho, no momento não dá, manda de novo que é mais barato e tal.
na semana seguinte, sem eu e Kátia compartilhar com ninguém, apenas Deus sabia, eu ganhei mais 2 pares de sapato. Porque Deus conhece, meu irmão, a minha necessidade. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é confiança em Deus. Confie que Deus vai te sustentar. Ele sabe o que você precisa. Eu não tenho dúvida. Ah, pastor, é porque o Senhor é ungido. Pare com essa heresia. Eu sei que a unção de Deus está sobre mim, mas é a mesma que está sobre você. O Deus que habita em mim é o Deus que habita em você. Em dias de avivamento, a igreja confia no Senhor. Amém, igreja?